Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Sérgio Carvalho, sócio e head da Mais Valor Consórcios. Estamos iniciando mais um episódio do Mais Valor Cast, um podcast para falar um pouco mais sobre a empresa, processos, clientes, cases de sucessos e tirar dúvidas gerais que aparecem no nosso atendimento. Nossa ideia aqui é trazer convidados e nossos próprios colaboradores para conversarmos aqui sobre coisas do dia a dia e coisas sobre o mercado de consórcios, de cartas contempladas e mercado imobiliário geral. E hoje aqui a gente tem conosco o Thomas Valls, nosso gerente de operações aqui da Mais Valor Consórcios. Né, Thomas? Tudo bem, pessoal? Então, muito prazer, meu nome é Thomas. A gente está à frente do setor de operações da Mais Valor Consórcio já há 2 anos. A gente atua, então, frente a conseguir estar sempre nos renovando e podendo fazer novas formas de construir o processo, conseguir trazer mais segurança, tanto para os compradores das cartas quanto para os vendedores das cartas, de forma que a gente possa justamente atrelar profissionalismo e segurança para que essa operação seja bem feita. A gente tem hoje uma condição no nosso país onde o financiamento por vezes se torna algo difícil para todas as pessoas e a carta contemplada aparece como uma grande alternativa para a gente poder estruturar novas formas de operacionalizar tanto a compra de imóveis, também como reforma, construção ou até aquisição de terrenos. Então, do outro lado também a gente tem a operação junto aos vendedores das cartas, que são aquelas pessoas que participam dos grupos exclusivos da Mega Combo, onde o nosso sócio Fabrício Peruso também atribuiu muita qualidade para esses grupos exclusivos, onde os clientes eles adquirem as cartas de consórcios até terem a contemplação via sorteio e a partir dessa contemplação possam fazer a venda do seu crédito e ter um bom lucro, ou seja, conseguir fechar a roda do investimento proposto pelos grupos exclusivos da Mega Combo. Então, o grande objetivo da Mais Valor e das operações cada vez mais saudáveis é poder estar conseguindo preencher tanto as duas lacunas, quando um comprador que precisa estar adquirindo o seu imóvel, que precisa estar fazendo uma reforma, precisa estar fazendo uma construção do seu próprio imóvel, bem como aqueles vendedores que querem ter o lucro do seu investimento feito com o consórcio na estratégia de alavancagem patrimonial. Perfeito, Thomas. Eu acho que o que fica também na Mais Valor é a questão de que a gente traz um profissionalismo que dificilmente se tinha no mercado de cartas contempladas. E querendo ou não, o mercado de cartas contempladas é um mercado secundário ao consórcio. Perfeito. E a Mais Valor foi fundada justamente com esse objetivo, de trazer o profissionalismo nesse mercado. Hoje ali, nas operações que a gente tem, tu podia comentar um pouco mais para a linha do tempo de como é que funciona essas operações, para o pessoal entender? Eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, porque dessa forma as pessoas têm mais clareza quanto a como é que funciona cada etapa, desde a contemplação, como tu falou, a gente atende tanto os vendedores como os compradores. A gente atua nessa intermediação, buscando garantir segurança jurídica e financeira para ambas as partes. Então, a gente tem os vendedores que quando contemplam, eles vão nos procurar para querer vender a carta justamente para ter o lucro, como tu comentou. E vai ter os compradores que vão nos procurar querendo comprar as cartas contempladas justamente para conseguir adquirir os imóveis, construir, reformar ou quitar o financiamento, ou seja, atingir os objetivos dele. E o nosso objetivo aqui como empresa, como profissionais desse mercado, é justamente a gente conseguir garantir segurança nessa operação. Então, se puder explorar um pouco mais como é que funciona detalhadamente, me explicar até mesmo para entender e o pessoal também que está acompanhando nosso vídeo, entender como é que funciona o passo a passo, desde quando uma pessoa contempla a carta, chega para nós ali no nosso atendimento, nosso atendimento hoje ali do setor operacional que atende os vendedores das cartas é composto ali por ti, pelo Samuel, pela Nicole, E então, se tu puder explorar essa questão, acho que é muito importante. Claro, Sérgio, vamos lá. Então, assim, pessoal, vamos supor que eu sou um vendedor. Eu lá assisti as lives do Fabrício, eu acompanhei o Fabrício e tive muito interesse em realizar a entrada nos grupos exclusivos. Então, eu fui sorteado, tive a minha carta contemplada. E o Grupo Mega Combo oferece, então, uma empresa profissional como a Mais Valor para conseguir fazer a intermediação, para conseguir fazer a busca por um comprador, por uma pessoa interessada. Então, supondo que eu sou um vendedor, eu vou entrar em contato com a Mais Valor, eu vou ser atendido pela equipe operacional, muito provavelmente vai ser pelo Samuel, pela Nicole, e eu, Thomas, vou estar, digamos assim, nos backgrounds, ajudando eles a entender cada caso, como que funciona cada carta, por que cada carta tem as suas diferenças.
e entender onde que essa carta poderia se encaixar dentro de uma operação importante com um comprador que esteja já interessado, que já esteja em contato com a equipe comercial da empresa, para conseguir adquirir o seu crédito. Um ponto importante, né, Thomas, que o comprador não é qualquer comprador, né? É importante que ele tenha uma qualificação. Então a nossa equipe ali, ela trabalha nessa qualificação do comprador. Porque primeiro, nosso objetivo não é só vender o crédito, só transferir a carta. Nosso objetivo é que também o comprador consiga utilizar o crédito. Então a nossa equipe ali toda é treinada justamente com esse objetivo. O cliente vai conseguir utilizar o crédito quando receber a carta em seu nome ou não vai? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto de qualificação é entender se o comprador possui renda para ser aprovado na área de crédito, que tu vai explicar mais para frente. Exatamente. Então, a Mais Valor ela se estrutura em duas partes fundamentais de processo. O primeiro seria, de fato, o processo de transferência das cartas contempladas, onde aquele vendedor ele vai assinar um contrato com a empresa, permitindo que a empresa tenha liberdade para conseguir conduzir o processo dentro da administradora. Bom, em paralelo, a equipe vai estar já em negociação com alguns compradores. Esses compradores já vão ter apresentado documentação, onde a equipe vai fazer uma pré-análise de crédito para conseguir entender a capacidade de compra daquele comprador. Então vamos supor que um comprador tenha a capacidade de arcar com 1 milhão em cartas contempladas. A Mais Valor, então, ela vai fazer uma junção de cartas de todos os 10 vendedores, porque a nossa grande maioria de cartas ela está na faixa dos 100 mil reais em crédito. Então a gente vai fazer a junção de cartas, unir 10 vendedores para conseguir atingir o objetivo daquele único comprador. Então toda a estrutura da empresa ela já fez uma pré-validação, teve um entendimento de que aquele comprador vai ser aprovado pela análise de crédito da administradora e assim a gente pode dar sequência no processo. E essa primeira etapa do processo de transferência justamente é a qualificação tanto do vendedor quanto do comprador. A gente vai solicitar alguma documentação, porque ela é solicitada tanto pelas administradoras quanto para a empresa para validar essas informações. Então a gente vai fechar contrato com esse comprador, que vai estar em contrato toda a questão formal de que a Mais Valor vai ser responsável pela transferência das cartas dentro da administradora. E assim que esse comprador assinar o seu contrato e ele vai realizar o pagamento do valor de entrada das cartas, o que é o valor de entrada das cartas? Não é bem como funciona na aquisição ou, por exemplo, de imóvel através de um financiamento. É diferente. O valor de entrada nada mais é do que o valor que os vendedores vão receber pela sua carta contemplada. Então vamos supor, nesse processo de 1 milhão de cartas contempladas, a gente vai ter que pagar o valor de entrada para os vendedores de acordo com cada carta. Então a gente atua atualmente entre 34% a 38% de valor de entrada para cada carta. Então vamos supor que então o cliente que está adquirindo 1 milhão de reais em crédito, ele vai pagar de entrada 340 a 380, por vezes um pouco mais, até um pouco menos, dependendo da condição e da sazonalidade do ano. A Mais Valor vai reter esse valor dentro da sua conta. Por quê? Porque assim a Mais Valor consegue garantir a segurança da operação para todos os lados. E eu acho que esse é o principal ponto, né? O valor fica sob custódia e o valor fica sob custódia da empresa justamente para garantir que, primeiro, o comprador tem real interesse, isso, né? E ele obviamente vai pagar depois de assinado o contrato com a empresa, e de que o vendedor também tem real interesse em receber o valor, né? Porque o que acontece? A Mais Valor só paga depois que realmente for transferida a carta. Exatamente. Né? Então, a gente consegue garantir de que, no início, a gente está garantindo o vendedor da carta e, no final, quando transfere-se a carta e a gente paga após essa transferência, a gente garante o comprador. Exatamente. Né? Então, esse valor estando sob custódia acaba facilitando e gerando uma confiança e uma transparência entre todas as partes, né? E que é o principal pilar, são os principais pilares da empresa, né? Garantir essa segurança. Resumidamente, Sérgio, o grande objetivo é que a gente possa garantir para o comprador das cartas que ele receba o crédito contratado e garantir para todos os vendedores envolvidos numa operação que ele receba o valor que ele solicitou pela venda da sua carta. Dessa forma, quando a Mais Valor recebe o valor e fica sob custódia, a gente consegue garantir isso. De outra forma, não teria como a gente conseguir garantir para o comprador o recebimento do crédito contratado e nem para o vendedor o recebimento do valor da venda da sua carta. Por exemplo, a gente vê é muito comum no mercado ali, a gente vê, por exemplo, pessoas que pedem algum valor de sinal, enfim, mas às vezes a gente vê muitos casos ali de pessoas dando golpe, né? E é justamente isso que a gente quer evitar.
Exatamente. A Mais Valor foi fundada justamente para trazer o profissionalismo, para trazer a seriedade, a transparência e a confiança, para poder estar fazendo esse processo com um total e demonstrando para os clientes, né, e que eles atinjam os seus objetivos. A gente né? recebe bastante no atendimento perguntas sobre como que vocês vão conseguir garantir essa segurança, né? Principalmente os vendedores, porque querendo ou não, como a gente tem um processo que tem um período de estruturação, tem um período de execução, que é uma questão bem importante da gente entender, porque uma transferência de uma carta contemplada não é algo simples, ela é a transferência de um bem. O Banco Central nos coloca que a carta contemplada ela já é considerada um bem, porque ela é um crédito utilizado somente para uma função imobiliária. Já tem o crédito disponível. Né? Isso, então, já tem o crédito disponível, exatamente. Então não é considerado um bem realmente. Exatamente. Não tem nada alienado a ele, mas que ele não é considerado um bem. Exatamente. Então, além da Mais Valor precisar garantir toda a segurança entre as duas partes, a administradora dos consórcios ela também precisa garantir a segurança dos clientes e a sua própria segurança também. E a segurança da saúde financeira dos grupos. Exatamente, também, né? Então, exatamente. Por isso que no processo na sequência do processo, quando a gente abre o processo na administradora, acontece ali a análise de crédito do comprador. Isso mesmo. Né? E que essa análise de crédito já é pré-aprovada pela nossa equipe. Exatamente. Hoje a nossa equipe ela faz essa pré-análise, justamente o que a gente estava conversando antes da qualificação do cliente. Não adianta só a gente ter o cliente interessado, mas que vai chegar ali na frente na análise de crédito vai ser reprovado. Exatamente. Então a nossa equipe ali ela faz a pré-análise de crédito, pré-qualificação do cliente, faz o contrato, recebe pagamento, contrato com os vendedores também é realizado. Exatamente. Após todos os contratos assinados, pagamento sob custódia da empresa, é que a gente abre o processo dentro da administradora. A Mais Valor não atua em hipótese alguma sem ter todos os contratos envolvidos na operação assinado, sem ter o valor de entrada recebido na sua conta. Antes disso, não tem processo de transferência. Iniciado na administradora. E essa rigidez é importante justamente porque assim a gente consegue garantir a segurança tanto para o comprador, quanto para o vendedor, quanto para a própria administradora. E tem um ponto, né? Tu falou que a gente não faz. Por quê? Porque são protocolos. Exatamente. São protocolos que a gente estruturou desde o início da empresa. E a gente não sai do protocolo. Justamente porque a gente atua aqui com os interesses de ambos os lados. Então a gente não pode sair do protocolo, né? Então, depois que a gente abre o processo da administradora, o que acontece? Então, o processo dentro da administradora de transferência das cartas, ele é dividido em 4 grandes etapas. A primeira etapa, ela é uma etapa de segurança que a administradora faz junto com os vendedores das cartas. Então, de novo, vamos ter sempre como exemplo básico uma transferência de 10 cartas, um crédito de R$1 milhão. A administradora ela vai disparar para todos os clientes envolvidos cedentes das cartas um link para a captura de validação biométrica. A validação biométrica nada mais é do que a utilização de tecnologia para que a Rodobens ou as outras administradoras, principalmente a Rodobens, consiga ter garantido que aquele cliente está realmente ciente de que aquele processo de transferência está sendo aberto. Né? Nesse sentido, a gente entende como algo muito necessário, porque, de novo, a Mais Valor está responsável por todas as cartas dos cedentes, mas eles ainda são os titulares legais dessas cartas. Então eles precisam colocar dentro da administradora a ciência deles de que aquilo está sendo acontecido. Sim, eles possuem ali a ciência de que realmente se iniciou o processo e que eles possuem esse interesse dessa transferência. Exatamente. Então, concluída essa etapa de segurança, né, que, enfim, é uma etapa um pouco mais simples, por quê? Porque é uma foto, né? Sendo bem simples assim, é uma captura biométrica para que tenha validação dentro da administradora. A partir do momento em que todos os cedentes tiverem feito essa captura, tiverem retirado a sua validação biométrica, a administradora ela já pula para a próxima etapa, que é a segunda de 4. É nessa etapa onde já todos os vendedores estão cientes e aprovados para iniciar o processo, que a administradora vai analisar a condição que o comprador tem de seguir com aquela dívida. Sim, porque a carta de crédito. É análise de crédito, exatamente. A análise de crédito nada mais é do que realmente entender no papel o quanto que aquele comprador consegue arcar daquela dívida. Porque, de novo, a carta contemplada está assumindo um crédito, mas também está assumindo uma dívida. Então, para ter a aprovação, inicialmente, o comprador ele não pode que as parcelas daquelas cartas adquiridas ultrapassem 30% da sua renda bruta. É importante também, né, Thomas, só salientar um ponto que normalmente também o que as administradoras pedem é que não tenham
protestos, nenhuma alguma pendência financeira nos nomes dos compradores. Exatamente. Né? Isso também traz robustez, tá? Traz solidez para que a administradora entenda que aquele cliente vai ter condições de arcar com a dívida até o final. Porque também é sobre a saúde dos grupos, também é. A carta, mesmo que está contemplada, ela ainda vai fazer parte daquele grupo para que outros clientes dentro daquele grupo possam também ter a sua contemplação, né? Então, a partir do momento em que o cliente, o comprador, ele apresenta, principalmente o que é utilizado hoje em dia, são as declarações e os recibos dos impostos de renda. Mas também pode ser usado em caso de CLT ou lerite, pode ser utilizado prolabore, todos esses... Extrato bancário também entra. Extrato bancário também entra. Se a gente conseguir demonstrar uma recorrência dos recebimentos, né, de que ele recebe mensalmente precisa ser justamente isso, precisa ser comprovado que ele tem recorrência nesse recebimento daqueles valores para que a administradora possa concluir que ele vai ter renda o suficiente para arcar com aquela dívida. Outra coisa que é importante, caso o cliente tenha interesse em um crédito e a renda dele, de novo, a renda é bruta, a renda não é líquida nesse caso. Se aquele cliente ele não tem condições, ele ainda vai poder apresentar um fiador, um devedor solidário, que vai poder fazer a complementação de renda. Nesse caso, pode ser esposa, marido, pode ser filho, pode ser pai, pode ser mãe, não importa, pode ser amigo, mas é uma pessoa que está comprometida e que tem a renda suficiente comprovada para que ela possa ser, de fato, esse devedor solidário nessa operação. Bom, a administradora, ao aprovar ou ao entender que aquele processo não vai dar para frente, ela vai ir para a próxima etapa. Como a Mais Valor ela realiza pré-análise daqueles clientes que estão com interesse em comprar o crédito, a gente já tem um entendimento de que ele vai ser sim aprovado. Então, de novo, a Mais Valor, quando ela entende que o cliente ele não vai poder ter uma aprovação, ela dificilmente vai dar sequência. Ela vai conversar com o cliente, vai tentar encontrar um caminho para que a gente possa sim dar sequência naquela aquisição do crédito, mas a Mais Valor também, com transparência, vai informar o cliente caso ele não tenha condições de arcar com aquela dívida. Bom, finalizada a análise de crédito pela administradora, a gente já tem então uma aprovação. Essa aprovação nada mais é do que a operação ela vai poder seguir e vai poder ser finalizada. Então, nessa terceira etapa, a gente vai ter a emissão dos contratos da administradora. A gente chama e a administradora chama de protocolo de transferência, que nada mais é do que aquele contrato que os clientes vão assinar entre si, que vai validar a transferência. É sob essa assinatura desse contrato que a administradora vai poder transferir do teu CPF, no caso do vendedor, para aquela pessoa que está adquirindo o crédito. Então, esse contrato é muito importante que tenha um entendimento de que esse contrato não é o contrato da Mais Valor. O contrato da Mais Valor ele já foi assinado antes do início do processo de transferência e esse contrato já garante os valores. Os valores estão acordados com a Mais Valor. É a Mais Valor que vai fazer o pagamento aos vendedores, bem como a Mais Valor que está abrindo o processo para que o comprador tenha acesso a esse crédito. E essa etapa dos protocolos que tu comentou ali das administradoras já é a última etapa, né? Com certeza, já é a última etapa justamente porque a etapa final, a etapa 4, seria quando a administradora vai fazer a validação dessas assinaturas e desses contratos. Uma vez que tiver validado, a administradora ela vai fazer mais alguma validação, por exemplo, de uma questão de vazamento de dados, caso há alguma coisa nesse sentido. Né? Compliance, exatamente. Compliance, né? É algo que muito dificilmente, assim, eu não me lembro, inclusive, de algum caso que tenha acontecido algum problema com isso, mas é necessário que se faça essa revisão para que não haja vazamento de dados, né? É mais uma questão de segurança, novamente, da administradora. Então, feita essa revisão compliance, feita a revisão dos contratos, a administradora ela vai efetivamente transferir as cartas. Quando isso acontece, a Mais Valor entra em ação de novo, ela já vai ter colhido, por exemplo, os dados bancários importantes de todos os clientes vendedores, ela vai estruturar o pagamento de todos os vendedores em até 3 dias úteis após a finalização da transferência e vai instruir aquele comprador a como ele vai poder utilizar aquele crédito. De novo, no início eu coloquei que a gente tinha o processo dividido em 2 grandes etapas. O primeiro, então, a gente concluiu agora, que é o processo de transferência das cartas, e o segundo é o processo de faturamento, que é o processo legal e dentro das qualificações cabíveis da justiça de utilizar aquele crédito. Porque não é simplesmente chegar para o vendedor e falar, olha aqui minha carta, está pago. Não é.
né? Sim, tem toda a parte ali de uma alienação fiduciária do imóvel, Exatamente. tem que aprovar também a questão dos documentos do imóvel, se o imóvel vai ser aceito como garantia na administradora. A estruturação do contrato de compra e Então, venda. toda essa questão também é previamente qualificada, né? Antes de todos esses processos de transferência, o pessoal faz isso, né? O comercial ali ele atua justamente nessa qualificação para ver se o objetivo do cliente comprador vai ser atingido, né? Exatamente. Mas um ponto importante também ali, né, que tu comentou, então a gente realiza o pagamento depois de que está comprovado na administradora, no sistema da administradora, de que todas as cartas estão em nome do comprador. Exatamente. Porque e aí sim a gente libera os pagamentos para os vendedores. Exatamente. E aí finaliza, do lado dos vendedores, o que se faz, né? O que a gente sempre indica? Para eles comprarem novas cotas, refazerem, investir aquele recurso financeiro para poder pagar parcelas de novas cotas, né? E aí refazer ali, repor, né, essa carta dentro dos grupos ali do nosso sócio fundador, o Fabrício Peruzzo, justamente buscando novamente ter esse retorno financeiro em novas contemplações, novas vendas, né? Justamente isso. Então, de novo, né? Se eu sou um cliente investidor, eu tenho uma carta e tive a sorte de ser contemplado cedo. Vamos de novo, né? É tudo uma questão de probabilidade estatística. Existe um pouco de sorte, um pouco de azar? É claro que existe, mas em uma carta só, a gente pode conduzir ela justamente só na questão da sorte e do azar. Agora, vamos supor que eu tive sorte, fui contemplado no 6º mês, consegui ter um lucro gigantesco com essa venda, e aí eu vou poder estruturar, eu vou poder aplicar esse dinheiro e através dos rendimentos desse dinheiro, vou conseguir fazer 2 cartas. A partir do momento que eu dobro o meu número de cartas, não é mais uma questão só tanto de sorte ou azar, passa a ser estatística. Então, a partir desse momento, eu vou conseguir ter uma contemplação em um período onde eu vou conseguir ter um lucro legal. Mas aí a outra carta ela pode ficar lá para o final e eu também vou ter outras estratégias para utilizar aquele crédito contemplado, não necessariamente a venda. Na carta, né, se eu estou dentro desse grupo, e não tenho só a possibilidade de vender esse crédito e receber um lucro. Eu tenho a possibilidade também de comprar um imóvel se eu precisar, de fazer a minha reforma se eu precisar. O próprio imóvel para investimento, né? Comprar um imóvel para poder colocar o imóvel para alocar e para a colocação do imóvel pagar as parcelas do consórcio até o final. Né? Exatamente. Então, mas voltando um pouco para o processo de transferência, finalizando a ideia de segurança. Por que a gente só paga depois de estar transferido? Porque é dessa forma que a gente está garantindo de novo que o comprador vai receber. Exatamente. Início, né? Que foi lá e depositou a confiança na Mais Valor, porque, de novo, se a gente está trabalhando com um crédito de 1 milhão, esse comprador ele dispôs para Mais Valor um valor muito alto, de 35% no mínimo desse valor do crédito contratado. Então, ele teve que depositar a confiança dele na Mais Valor, e a Mais Valor foi lá e trouxe essa confiança para esse cliente. Né? Então, a partir do momento em que a carta já está disponível no nome do comprador, é que a gente então dispara os pagamentos para todos os vendedores daquela operação. Né? Então, assim, a gente consegue concluir com êxito o processo de transferência das cartas, que é o nosso carro-chefe dentro da empresa. Porém, como eu disse anteriormente, a gente tem a segunda etapa, que é o faturamento. E a Mais Valor ela dispõe de profissionais altamente qualificados, com anos de experiência nesse setor, para auxiliar os clientes com assessoria documental. E essa assessoria documental nada mais é do que auxiliar o cliente a comprar o seu próprio imóvel, né? A fazer a validação de documentos, a poder colocar esses documentos no cartório, fazer contrato de compra e venda, tudo aquilo que o Sérgio também já nos disse, a gente tem uma assessoria profissionalizada para auxiliar nesse processo. Ou seja, a gente, quer ou não, a gente tem profissionais, né, que acompanham a parte de transferência das cartas contempladas e garante a segurança das cartas contempladas. Exatamente. E a gente tem profissionais também que auxiliam e fazem até mesmo o processo de utilização do crédito, para o cliente comprador atingir o objetivo dele de comprar um imóvel, que está o financiamento, reformar, construir. Exatamente, né? Exatamente. Então, a gente tem todo o caminho, né, é percorrido ao lado da Mais Valor. A gente teve algum caso de sucesso que tu lembra? Claro. Que uma vendedora te trouxe um feedback, ou um vendedor te trouxe um feedback? Com certeza. Um a gente tem na memória, a gente tem alguns clientes que a gente consegue principalmente lembrar... Atendimentos que te marcaram. Exato, né? Aqueles atendimentos que nos deixam com um quentinho no coração, né? Um carinho muito grande, porque... De dever cumprido, De dever cumprido, exatamente. Assim, eu posso trazer também o caso da nossa cliente Luciane, por exemplo. A Luciane ela era uma cliente que não tinha muitas cartas, ela estava iniciando o seu processo e o seu projeto de ter o alavancamento de patrimônio.
E a Luciane, na primeira carta que ela teve contemplada, se eu não me engano foi em junho do ano passado, alguma coisa nesse sentido, ela conseguiu fazer a venda dela com extrema agilidade. Foi assim, ela contemplou em questão de 5 dias, a gente já tinha conseguido alocar ela numa operação. Sim, o comprador qualificado já estava ali engatilhado pelo setor comercial. E aí a gente conseguiu dar seguimento, a gente finalizou o processo em cerca de 3 semanas, que é o nosso prazo médio atualmente para a finalização do processo de transferência. E por uma questão não só de sorte, mas também de boas energias, de estratégia, no mês seguinte ela foi contemplada de novo, né? E no mês seguinte ela já vai ter um crédito de novo, ela já nos ligou, ela ligou para mim e falou assim, olha Thomas, a gente tem mais uma carta contemplada, né? E é muito legal, assim, porque só contempla quem faz. Né? Isso é uma coisa que a gente aprendeu com o tempo, assim, que mesmo que tu tenha a possibilidade de fazer apenas uma carta, uma hora ela vai contemplar e tu vai conseguir utilizar ela da melhor forma possível, da melhor estratégia possível, e a equipe da Mais Valor, não só da Mais Valor, mas como da Mega Combo, ela também vai poder auxiliar nesse sentido de como que eu vou utilizar esse crédito, o que eu vou fazer com essa carta. Né? Nessa segunda carta contemplada, ocorreu da gente não ter a possibilidade de colocar ela para um comprador imediatamente. Então o processo acabou se estendendo mais um pouquinho. Não foi uma extensão muito grande, de 3 semanas passou para 5. Mas entendam que o nosso processo ele tem a grande variabilidade, que é o negócio fechado com o comprador no momento da carta estar contemplada. E além disso, o comprador está qualificado também. E o comprador está qualificado. Isso mostra, né, que querendo ou não, ela sentiu confiança no processo. Exatamente. E viu que realmente funciona. Exatamente. Né? E eu acho que isso é o mais importante, né? A gente, e não adianta, como tu diz, né? Quem só entende como é que funciona quem faz. E só realmente é contemplado quem faz também. Exatamente. Né? Exatamente. E só tem esse retorno, enfim, quem se arrisca. Exatamente. Então, a gente tem alguns outros cases de clientes, por exemplo, que tem um número elevado de cartas já, porque eles entenderam a estruturação do processo, como que funciona, já tem um contato mais direto conosco, não é aquele cliente que está conhecendo o produto pela primeira vez. E casos de já ter cartas, 4, 5, 6 cartas vendidas no mesmo ano. Né? É engraçado, assim, essas pessoas, por vezes, fazem cartas na sua própria pessoa física, através do seu CPF, tem pessoas que fazem junto da PJ. Claro que tem algumas diferenciações ali de documentação para o processo de transferência. Tem alguma questão de tributação também que muda um pouco entre PF e PJ. Mas, de todo caso, elas utilizam como alavancagem a estratégia de todas as formas possíveis para aquela pessoa, para aquela empresa. Isso mostra, né? Também justamente o que a gente estava conversando agora há pouco, né? A questão da recorrência e de que, após vender a carta, tu faça novas cartas. Exatamente. Para justamente conseguir ter um retorno de manter a engrenagem girando, é o mais importante. A bola de neve crescendo também. Crescendo também, exatamente. É uma boa de uma alusão, justamente que a gente possa ter um entendimento de que vender uma vez é a possibilidade de fazer mais, né? É a possibilidade de entender, porque muitas vezes as pessoas ficam inseguras, de fato, é um negócio que envolve bastante dinheiro e a insegurança ela acaba aparecendo principalmente em um cenário onde a gente vê um país, não só um país, mas enfim, pessoas de má índole que fazem golpes muito frequentemente, não só com o consórcio, mas com diversos outros produtos financeiros que a gente vê por aí. E a Mais Valor ela vem da necessidade que a gente tem de agregar segurança para essas pessoas, para que as pessoas possam ter um investimento seguro, ter um retorno fundamental para que elas possam continuar, bem como garantir a segurança para que o comprador possa estar adquirindo o seu imóvel, para que o comprador possa estar fazendo a sua reforma, ou possa estar iniciando um novo projeto de investimento. As pessoas elas compram imóveis para alugar, e quando elas alugam, o dinheiro do rendimento desse imóvel, ele pode ser utilizado para pagar novas cartas, ele pode ser utilizado justamente para continuar engrenando, para continuar aumentando a bola de neve que nem tu falou, e chegar no momento onde o patrimônio foi de fato realmente muito alavancado, que é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é poder ajudar cada cliente em cada etapa que ele tiver a necessidade para conseguir se estruturar muito bem. E a Mais Valor ela tem processos muito rígidos ao mesmo tempo, protocolos que fazem com que a gente consiga estruturar e continuar se atualizando e continuar mantendo
novidades e coisas que vão trazer mais agilidade, que vão trazer mais segurança e que vão, de fato, conseguir concluir todas as nossas operações. Hoje, querendo ou não, na Mais Valor a gente tem um sistema próprio, né? Tem justamente para nos auxiliar nessa questão da agilidade dos processos, na questão do controle dos processos junto às administradoras que a gente atua. Então, a gente tem essa evolução e o nosso sistema, querendo ou não, tu acompanha, né? Tu está aqui há 2 anos, como tu comentou no início, a gente está evoluindo muito nesse sistema, né? Então, novas ferramentas, enfim, estão sendo desenvolvidas dentro do time também. Então, cada problema que a gente identifica, a gente busca a melhor forma de resolver, buscando sempre trazer tranquilidade para a nossa equipe e buscando também trazer tranquilidade para os nossos clientes. E não só quando a gente identifica, né? Porque a gente também recebe com todo respeito qualquer tipo de feedback. Sim. Se os clientes entendem que a gente fez um bom trabalho, nós vamos ficar felizes, mas a gente ainda vai buscar como que a gente pode melhorar. Porque a gente entende que, assim como para os nossos clientes que eles querem manter e querem alavancar e querem ter mais patrimônio, querem estar melhor, cada um com o seu momento de vida, a Mais Valor ela também tende e quer muito estar crescendo e quer estar acompanhando o mercado, né? Então, como a gente disse no início, cartas contempladas é um mercado nichado do consórcio, mas a gente quer transformar as cartas contempladas em um movimento muito mais de mercado imobiliário, onde as pessoas possam sim estar comprando através das cartas contempladas, ter uma nova estratégia para conseguir atingir o seu objetivo. E o que eu vejo e escuto de grande parte dos clientes, parceiros que a gente conversa, é justamente que a Mais Valor profissionalizou esse mercado. A Mais Valor hoje é a empresa mais profissional que tem nesse mercado de cartas contempladas. Com certeza. Justamente por conta desses protocolos rigorosos, dessas etapas e desses sistemas desenvolvidos pela nossa equipe e pelos nossos sócios e diretores. Exatamente. Né? Ao mesmo tempo que a gente vê muito hoje no mercado, grandes administradoras que elas mesmas fazem a negociação das contempladas com seus clientes. E muitas vezes acaba sendo um negócio desvantajoso para o cliente, que ele tem um ativo muito alto na sua carta contemplada e aquela administradora, que muitas vezes são diferentes administradoras, tem várias no país, elas pagam um valor menor de mercado justamente para aquele cliente ter aquela vazão logo. Mas às vezes é importante ter um entendimento de que um processo bem feito, ele demanda um pouco mais de tempo. E para a gente conseguir estruturar a segurança tanto para o cliente comprador, para o cliente vendedor, quanto para a administradora, quanto para a própria Mais Valor, a gente precisa de alguns dias para isso. E às vezes esses dias valem o valor que tu vai receber de fato pela tua carta, que é um valor. A Mais Valor ela realiza os cálculos da venda da carta contemplada sempre da mesma forma. Todo cliente tem e recebe o valor de acordo com o que aquela carta de fato vale no mercado. E não de acordo com que a gente tenha pressa para conseguir liquidar de fato essa venda. Né? Outro ponto também, né, que não é só como a gente tem parcerias com as administradoras, a gente consegue realmente validar essa carta contemplada. Exatamente. Garantindo também a segurança do comprador. Né? Exatamente. Então, eu acho que foi muito bom a nossa conversa. Sempre acho que o público consegue ter uma visão um pouco melhor sobre como é que funciona os processos da empresa, quem quer Mais Valor de novo e entender cada etapa detalhadamente, né, com o nosso gerente operacional aqui, de como é que funcionam o dia a dia, né, cada etapa que a gente atua, né, e de que maneira que cada cliente, cada lado da nossa negociação, que a gente atua na intermediação, cada lado a gente consegue garantir a segurança. Né? Então, de novo, eu escuto de diversos clientes, parceiros, que hoje a Mais Valor é a empresa mais profissional nesse mercado. E eu entendo que o nosso objetivo é cada vez mais, como tu mesmo disse, crescer e trazer novos negócios para os clientes, seja compradores, seja vendedores, parceiros. O nosso grande objetivo, tenho certeza. Além de crescer a empresa, de ter novos negócios, de ter mais clientes e poder ajudar os clientes ao todo, é expandir o mercado também, porque é um mercado que tem infinitas vantagens com certeza. Com outras modalidades de crédito. Né? E a Mais Valor está apta também sempre a discutir com o cliente diferentes formas de adquirir aquele imóvel. Então, caso o cliente tenha uma vantagem maior, por exemplo, no financiamento para aquele imóvel, a Mais Valor vai ser a primeira a dizer, olha, talvez as cartas contempladas não sejam o melhor caminho para ti. O nosso objetivo é poder atender o cliente da forma com que ele precisa ser atendido. E não jogar um produto que não seja
o produto melhor para aquele cliente. Hoje no mercado, né? Que a gente vê muito infelizmente hoje no mercado. acontece isso, a venda por vender, né? Eu vejo que na empresa a conduta aqui é bem diferente. A gente tem esse protocolo justamente para que não ocorra a venda por vender. Exatamente. Que o cliente final ele consiga utilizar o crédito, assim como o vendedor consiga fazer a venda da melhor maneira possível. E consiga repor as cartas depois e continuar alavancando o seu patrimônio. Exato. Então eu acho que fica claro para todo mundo, né? E que a Mais Valor hoje está bem estruturada. A gente está com excelentes profissionais aqui dentro, né, Thomas? E tu é um deles. E o Gabriel, a Larissa, a Nicole, o Samuel, a Joana, enfim, e todos os outros parceiros que a gente tem também dentro do escopo da Mais Valor, né? Então, acho que a gente finaliza nossa conversa aqui, né? Muito produtiva, com diversos pontos abordados. E caso vocês tenham algum tipo de dúvida sobre processos, enfim, não hesitem em entrar em contato conosco e deixar nossos comentários também. Não se esqueçam de se inscrever e curtir o vídeo também. Então, forte abraço e muito obrigado. Um abraço, pessoal.